Cuidado com um homem velho numa profissão em que os homens costumam morrer jovens. Esta é uma citação famosa do escritor Kevin Lutz, referindo-se à guerra, ou mais especificamente ao tema de seu romance, Infantry Warfare. Também pode ser usada em sistemas de armas muito antigos, mas ainda poderosos, como o B-52 Stratofortress. O bombardeiro com o nome mais legal simplesmente não morre. Apesar de ser o bombardeiro estratégico em serviço há mais tempo no mundo, com mais de 70 anos de operação e da chegada do novo B-20 e um Raider que substituirá o B-2 Spirit e o B-1 B-Lancer, o Stratofortress ainda não será aposentado. A agora antiga estrutura da aeronave foi simplesmente feita para durar graças à sua incrível capacidade de receber modificações e atualizações, seu alcance impressionante e sua carga de armamentos absurda. O Stratofortress sobreviveu a uma dúzia de bombardeiros mais modernos e avançados. Muita gente se confunde com esse fato, e uma busca no Google mostra milhares de tópicos em fóruns discutindo o assunto, ou talvez até este vídeo. O Stratofortress ainda voa, apesar da pressão externa, o que não surpreende, já que a Força Aérea tentou cancelá-lo cerca de uma dúzia de vezes antes mesmo do primeiro projeto ser desenhado. Vamos entender isso? O processo de introdução mais complicado de todos os tempos. Imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea dos Estados Unidos estava procurando investir pesado em sua frota de bombardeiros. Após a guerra, as tensões aumentaram pela possibilidade de novos conflitos na Europa ou Ásia. Além disso, a URSS, ex-aliada dos Estados Unidos, passou a desenvolver armas nucleares e criar governos satélites em territórios ocupados. Isso levou a liderança americana a acreditar que agora que os alemães e os japoneses estavam fora do caminho, um conflito entre soviéticos e americanos não era apenas possível, mas provável. Tudo isso estava se desenvolvendo pouco tempo depois dos bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki, que foram alguns dos eventos mais significativos da história da humanidade, pois mudaram para sempre a forma como nós, como espécie, enxergamos a dissuasão militar e a enorme magnitude da nossa capacidade de destruição. Enquanto isso, a Força Aérea dos Estados Unidos ainda se recuperava das grandes perdas de bombardeiros na Segunda Guerra Mundial, cerca de 8.000 bombardeiros. Aliás, caso você queira uma curiosidade que parece insana hoje em dia, o número de aviões destruídos na Segunda Guerra Mundial é maior do que o número de aviões existentes atualmente. As perdas de bombardeiros alemães, britânicos e americanos chegaram a quase 40.000 aeronaves apenas considerando bombardeiros. O total de aeronaves perdidas por todos os lados é praticamente inimaginável. Eu fui ao Museu Imperial da Guerra recentemente e eles tinham um grande vidro, vários painéis de vidro enormes, com cada pequeno avião representando um bombardeiro perdido do lado americano. E era impressionante, era enorme. Enfim, voltando ao assunto principal. Após o fim da guerra, o Convair B-36 Peacemaker estava nos estágios finais de desenvolvimento, assim como o North American B-40 e 5 Tornado, o Boeing B-47 Stratojet e o B-50 Superfortress. Esses eram os bombardeiros em que a Força Aérea confiaria nos próximos anos, enquanto dependia do B-20 e 9 Superfortress e do Consolidated B-20 e 4 Liberator. A importância dos bombardeiros era evidente e seu papel inegável. A Força Aérea queria repor e ampliar a capacidade, pois precisava estar pronta para entregar o poder do Sol aos lares soviéticos, se necessário. É aí que entra o B-52 Stratofortress. Em novembro de 1945, a Força Aérea solicitou o projeto de um bombardeiro de longo alcance com raio de 5.000 milhas ou 8.000 quilômetros, velocidade de 300 milhas, 480 km/h e capacidade de 10.000 libras, 4,5 toneladas. Em outras palavras, a Força Aérea queria uma aeronave capaz de transportar outra bomba nuclear, Little Boy, muito mais longe do que o Superfortress. Enola Gay fez em 6 de agosto de 1945. O alcance total do Superfortress é de apenas 3.250 milhas, ou pouco mais de 5.200 quilômetros. Por isso, a Enola Gay precisou decolar da ilha de Tinian naquela manhã fatídica, a apenas 1.700 milhas de Hiroshima.
O programa de bombardeiros da Força Aérea, que originou o Stratofortress, buscou eliminar a dependência de bases aéreas aliadas. Era essencial que o novo bombardeiro decolasse dos Estados Unidos, bombardeasse o inimigo e retornasse em uma só missão. O desejo por um bombardeiro tão avançado surgiu em junho de 1945, quando o Pacífico ainda estava em conflito, e as forças aéreas do Exército ordenaram ao Comando de Material do Exército que desenvolvesse um bombardeiro com esses requisitos após a guerra. A Boeing inicialmente apresentou um projeto de asa reta que pesava impressionantes 160 toneladas, ou 360 mil libras, que atendia a todos os requisitos, exceto pelo alcance, que era limitado a 3.110 milhas, ou pouco mais de 5.000 quilômetros. Ainda assim, era o mais próximo do que a Força Aérea queria, e a Boeing ganhou o contrato em 1946. Ao assinar o contrato sem saber, a Boeing entrou em uma montanha-russa de rejeições e mudanças de projeto. A Força Aérea achou o bombardeiro grande demais, então a Boeing reduziu para 104 mil quilos, ou 100 toneladas, e trocou 6 motores por 4. 2 meses depois, a Força Aérea exigiu velocidade de cruzeiro de 400 milhas, 640 km/h, levando a Boeing a MPLar novamente o projeto e apresentar um terceiro modelo de 300 mil libras, 140 toneladas. Um mês depois disso, a Força Aérea estava claramente tentando deixar os engenheiros da Boeing desnorteados quando pediu um alcance absurdo de 12 mil milhas ou 19 mil quilômetros. Esse era um pedido insano na época, porque nenhum outro bombardeiro no mundo podia se gabar desse tipo de autonomia, ou de algo sequer próximo disso. O rival mais próximo só chegaria em meados dos anos 50, na forma do Tupolev Tu-95, que é basicamente o equivalente soviético do Stratofortress. A Boeing não atendeu ao requisito, mas podia oferecer um bombardeiro pesado de longo alcance, apto a usar armas convencionais e nucleares. Porém, quando a Boeing chegou a um acordo com a Força Aérea, já era 1947 e quase 2 anos haviam passado desde o pedido original. A Força Aérea estava prestes a incorporar o Convair Peacemaker. O consenso era que, se o Stratofortress não impressionasse com seu alcance, não teria utilidade e provavelmente já estaria obsoleto e inferior ao Peacemaker antes de ser concluído. A Boeing recebeu um prazo de 6 meses para descobrir como melhorar o Stratofortress, e a empresa voltou com um projeto aprimorado, com um raio de operação de 8.000 quilômetros ou 5.000 milhas, notavelmente melhor do que o dos Peacemakers. Acredite, nem esse redesenho satisfez a Força Aérea. Enquanto engenheiros da Boeing se desesperavam achando que era uma pegadinha, a Força Aérea tornou-se independente do Exército e fez seu primeiro comitê de bombardeio pesado para avaliar todos os programas. O comitê decidiu que a velocidade era tão vital quanto o alcance, e a Força Aérea alterou novamente as especificações, solicitando um bombardeiro de propósito especial, com um alcance de 8.000 milhas, ou quase 13.000 quilômetros, e capaz de atingir uma velocidade de cruzeiro de 500 milhas, ou pouco mais de 800 quilômetros por hora. A Força Aérea então tentou cancelar o contrato da Boeing, algo que só foi evitado porque o presidente da Boeing protestou pessoalmente ao secretário da Força Aérea, que cedeu e não rasgou o contrato. Depois disso, a Força Aérea analisou alternativas, como um bombardeiro de tamanho médio, que dependeria de reabastecimento em voo ou projetos de asa voadora, mas acabou decidindo que essas opções não foram exploradas o suficiente e, portanto, não eram tão confiáveis quanto um bombardeiro convencional. Com grande relutância e para decepção na Força Aérea, em março de 1948, 2 anos e meio após o pedido do projeto para um bombardeiro pesado. Após inúmeras rejeições, a Boeing foi enfim autorizada a entrar na segunda fase do desenvolvimento, que inclui projeto, construção de 2 protótipos e testes. Com o sinal verde, a Força Aérea apresentou sua última lista de exigências. O peso bruto do bombardeiro não poderia passar de 280 mil libras ou 127 toneladas. O bombardeiro deveria ter um alcance de 6.900 milhas ou 11.000 quilômetros e deveria ser capaz de carregar 10.000 libras de bombas. Mal sabiam eles que o Stratofortress não só cumpriria, mas superaria todos esses requisitos. O projeto que encantou corações e mentes. O avião que se tornaria o B-52 Stratofortress
era o modelo 464, e os engenheiros da Boeing passaram por quase 12 versões antes de escolher o modelo 464, 49. A maior questão de design, além do alcance, velocidade e se seria feito a tempo, eram os motores. Em 1945, ao solicitar o design inicial, foi ordenado não usar motores a jato, pois seu alto consumo de combustível, muito menos eficiente que os modernos, limitaria o alcance do bombardeiro. No entanto, como a Força Aérea decidiu ficar jogando ping-pong com os projetos da Boeing por quase 3 anos, a tecnologia já havia amadurecido em 1948 e a mentalidade agora era outra. A Força Aérea solicitou aos engenheiros da Boeing, que antes não consideraram motores a jato em seu projeto, que agora os incluíssem no desenho. A escolha pelos motores turbojato e o ajuste deles a bordo foram definidos em um fim de semana. Representantes e engenheiros da Boeing se reuniram com a Força Aérea na quinta-feira, 21 de outubro de 1948, para uma última reunião e acordo sobre especificações do Stratofortress, quando a Força Aérea anunciou de surpresa a exigência de turbojatos. Representantes da Boeing se reuniram em um quarto de hotel no fim de semana e, na segunda, já apresentaram um novo modelo de bombardeiro e um relatório de 33 páginas sobre motores turbojato. Isso selaria o destino do B-52, pois o relatório convenceu a Força Aérea a aprovar motores a jato. O primeiro Stratofortress teria 8 motores turbojato Pratt & Whitney J50 e 7 para propulsioná-lo. A primeira versão desses motores, o J57P1W, fornecia ao Stratofortress 10.000 libras-força cada, totalizando 80.000 libras-força ou 392 kN. Versões posteriores seriam atualizadas com turbojatos mais novos e potentes, com a variante atual, o B-52H, usando os turbofans Pratt & Whitney TF30 e 3P3, que são mais silenciosos, mais eficientes e fornecem ao Stratofortress um empuxo máximo total de 136.000 libras. Força, esses turbojatos usam injeção de água para aumentar o empuxo na decolagem e em baixas altitudes. Por isso, o Stratofortress precisava carregar 360 galões de água em um tanque na fuselagem. Os 8 motores turbojato ficam em 4 pilones sob a borda de ataque das asas, cada um com 2 motores. Além de impulsionar o Stratofortress, também servem como cercas aerodinâmicas. Cercas aerodinâmicas são dispositivos na borda de ataque das asas, comuns em aeronaves enflechadas como o Stratofortress, usados para evitar problemas de stall. Ao reduzir a velocidade perto do stall, as asas enflechadas, como as de 35 graus do Stratofortress, fazem o ar se mover lateralmente em direção à ponta da asa. Em condições normais, a sustentação nas pontas das asas enflechadas faz o nariz da aeronave baixar, já que não estão alinhadas ao centro de gravidade. Quando as pontas das asas entram em stall, o piloto perde a força que empurra o nariz para baixo e a sustentação, desequilibrando a aeronave e fazendo o nariz subir. Isso leva a aeronave ao stall, pois é muito difícil para o piloto sair dessa situação. As cercas aerodinâmicas, como os motores do Stratofortress, atrasam esses efeitos ou, em alguns casos, até mesmo os impedem de acontecer completamente. Os novos motores a jato, além de servirem como barreiras de asa, prometiam melhorar desempenho em altitude e velocidade, resolver problemas da aerodinâmica e controle das hélices, e possivelmente estender a vida útil do Stratofortress. E essa última parte, ao que parece, estava certíssima, não estava? No entanto, o turbojato J57 estava sendo desenvolvido simultaneamente junto com o Stratofortress. Em 1949, parecia que 8 motores turbojato dariam ao Stratofortress um alcance de combate de cerca de 3.100 milhas, ou 5.000 quilômetros, menos da metade do prometido. Por isso, o vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Fairchild, considerou seriamente cancelar o programa enquanto os 2 primeiros protótipos eram feitos. Surpreendentemente, a Força Aérea cogitava cancelar o Stratofortress novamente. Não sei. Perdemos a conta. A Boeing respondeu com mais um modelo da aeronave, este pesando 390.000 libras e com um alcance de quase 4.400 milhas, enquanto prometia que com futuras melhorias, tanto nos motores quanto na fuselagem, ultrapassaria 4.800 milhas ou 7.700 quilômetros.
A Força Aérea aceitou essa proposta e essa foi, acredite se quiser, a última tentativa de cancelar o Stratofortress. O projeto final seria chamado de Modelo 464-67. O projeto final, assim como todos os projetos anteriores, se inspirou bastante no B-47 Stratojet. E como esse programa teve seus próprios atrasos e o produto final veio com suas próprias deficiências, a Boeing conseguiu resolver tudo isso com o B-52. O Stratofortress foi amplamente testado. Ele ficou 670 dias no túnel de vento da Boeing, mais 130 dias em testes aerodinâmicos e aeroelásticos. Cada peça foi testada antes de ser instalada no bombardeiro. Por isso, a maioria dos voos de teste relatou nenhuma falha no avião, algo extremamente incomum. O B-52B, a primeira variante do Stratofortress a realmente servir na Força Aérea, já que a variante A foi usada apenas para testes, pesava 272 mil libras, ou 123 toneladas, em configuração de combate. A aeronave podia decolar com peso máximo de 420 mil libras em uma pista de 8.200 pés, ou 2,5 quilômetros. Sua velocidade média era de 520 milhas ou 835 km por hora, embora pudesse, em rajadas, atingir velocidades de até 628 milhas ou pouco mais de 1.000 km por hora. Os números das variantes posteriores não mudaram muito. O que realmente mudou foi o grande número que preocupava a Força Aérea. Alcance: o B-52B tinha um alcance de combate de 3.570 milhas ou 5.750 quilômetros. O moderno B-52H tem um alcance de 8.800 milhas, ou 14.200 quilômetros, enquanto seu alcance de translado é significativamente maior. Parte da autonomia do Stratofortress se deve à altitude em que opera. Seu teto operacional é de 50 mil pés, ou 15 quilômetros, onde o ar rarefeito reduz muito o arrasto em relação a aeronaves mais baixas, tornando o Stratofortress mais eficiente no consumo de combustível. Isso foi possível com o uso de uma asa com tanques integrais, introduzida pela primeira vez na variante B-52G. Uma asa com tanques integrais tem tanques de combustível integrados que ampliam o alcance da aeronave. As asas redesenhadas permitiram o uso de tanques externos de combustível de 700 galões, substituindo o tanque auxiliar de 3.000 galões dos modelos anteriores do B-52. Foi instalado um novo tanque de água de 12.000 galões para o injetor. A principal mudança no B-52H foi a adoção dos novos motores turbofan, que são mais econômicos e ampliam o alcance. O Stratofortress mantém praticamente o mesmo tamanho e medidas ao longo do tempo, com variação de cerca de 1 polegada. A versão moderna do bombardeiro mede 159 pés e 4 polegadas, ou 48,5 metros de comprimento, com uma envergadura de 185 pés, ou 56,4 metros. A aeronave precisava originalmente de 5 tripulantes, 2 pilotos, um operador de contramedidas eletrônicas, um operador de torre de cauda com metralhadora calibre .50, um navegador e um navegador bombardeiro de radar. Todos os Stratofortresses tiveram problemas com fadiga estrutural devido à velocidade e altitude em que operavam, sendo que as variantes G e H eram ainda mais suscetíveis a isso por causa de suas asas com tanques integrais. Por causa disso, todas as aeronaves que ultrapassavam 2.000 horas de voo precisavam entrar em um programa de reparos. Quando se trata de armamento, os Stratofortresses podem ser configurados para diferentes tipos de missão. Existem os porta-mísseis de cruzeiro, que podem transportar 12 mísseis com ogivas convencionais e termonucleares, sendo o míssil de cruzeiro lançado do ar AGM-86 da Boeing a arma preferida durante os dias de glória do Stratofortress. Alguns bombardeiros foram modificados para transportar mísseis antinávio, outros carregavam mísseis ar-terra, enquanto mais de 80 dos Stratofortresses mais recentes, as variantes H, foram modificados para transportar mísseis no compartimento de bombas e lançá-los a partir de um lançador rotativo. Essa é uma tecnologia da qual a Força Aérea dos Estados Unidos passou a tirar total proveito e que está atualmente sendo introduzida em aviões de transporte, sobre a qual você pode saber mais no nosso vídeo sobre o assunto, se quiser. Na década de 1990, após a aposentadoria das variantes antigas, as H do Stratofortress passaram por um programa de modificação para ampliar suas capacidades de armamento.
Com pilones modificados sob as asas, o B-52H passou a transportar mísseis antinávio e armas de nova geração, como bombas JDAM, bombas planadoras de ataque conjunto de longo alcance e o míssil conjunto ar-superfície de longo alcance. Com o tempo, no entanto, o Stratofortress foi removido da lista de aeronaves capazes de lançar bombas nucleares de queda livre devido à sua falta de furtividade. Caso você não tenha notado, é um avião grande e ele não foi exatamente construído para se esconder. Bombas de queda livre precisam que o bombardeiro entre no espaço aéreo inimigo sem ser detectado e as solte de cima. Isso seria uma missão suicida para um Stratofortress em um ambiente de combate moderno, já que ele chama muita atenção. No entanto, o Stratofortress ainda é valioso por sua capacidade de carga. Embora teoricamente possa carregar 70 mil libras ou 32 toneladas de bombas, na prática o total é cerca de 62 mil libras ou 28 toneladas, similar ao B-2 Spirit. O único bombardeiro americano que realmente supera ele é o B-1B Lancer, que pode, em teoria, veja bem, carregar uma carga de 125 mil libras. No entanto, isso nunca ocorreu, pois a aeronave ficaria muito lenta e difícil de manobrar. Na prática, o Lancer alcança no máximo cerca de 75 mil libras. Sob a proteção do Stratofortress, variantes antigas usavam a M3 calibre .50, depois substituída pelo canhão rotativo M61 Vulcan de 20 milímetros. Além do bombardeio, os Stratofortress mais antigos podiam receber pods e atuar como aeronaves de reconhecimento. Ao todo, um total de 744 Stratofortress foram produzidos ao longo de não mais que 10 anos, com a variante G sendo a mais numerosa e apenas 72 Stratofortress da variante AH permanecendo em serviço até hoje. Eles foram produzidos em grande número devido ao desempenho do bombardeiro e à facilidade de manutenção. Histórico-militar excelente. Os primeiros Stratofortresses apresentavam sérios problemas de motor e outros menores, causando desconforto à tripulação. O primeiro bombardeiro caiu em 1956 por falha no alternador do motor, um ano após entrar em serviço. Outros dois caíram até o fim do ano, somando 19 mortes. Mesmo sobrevivendo até o dia seguinte, as tripulações dos primeiros Stratofortresses não tinham uma experiência agradável no ar, pois o bombardeiro tinha cabine em 2 níveis. O nível superior, onde estava o piloto, superaquecia pelo sol, enquanto o inferior permanecia congelante. Os problemas foram rapidamente solucionados, e o Stratofortress mostrou seu valor na Guerra Fria e em várias guerras por procuração entre Estados Unidos e URSS. Era o principal bombardeiro para ataques nucleares de retaliação na Guerra Fria. Stratofortresses nos Estados Unidos e países aliados participaram da Operação Chrome Dome, mantendo-se em alerta máximo e prontos para resposta rápida por 7 anos na década de 60. Se a URSS tivesse lançado um ataque contra os Estados Unidos ou seus aliados, essas Stratofortresses, que constantemente voavam extremamente próximas ao espaço aéreo soviético, teriam lançado armas nucleares contra o inimigo. Nesse papel, a Stratofortress mostrou grande flexibilidade operacional. Apesar de não ser esperado para um bombardeiro desse porte, justamente seu tamanho possibilitou várias mudanças de design, inclusão de novos equipamentos e adaptações para cada missão. Ficou claro que a URSS criou defesas aéreas eficazes, especificamente contra bombardeiros de alta altitude. Pode-se dizer que os soviéticos criaram defesas aéreas para enfrentar a Stratofortress. Assim, para manter a capacidade de ataque nuclear retaliatório, os B-52 precisariam voar muito baixo, algo para o qual não foram projetados. A altitude máxima foi limitada a apenas 500 pés ou 150 metros, e isso não poderia afetar o desempenho em grandes altitudes. Todos os B-52 deveriam ser equipados com mísseis Hound Dog, iscas Quail e um sistema de contramedidas eletrônicas. Essas modificações representaram grande avanço para a frota B-52, pois os novos parâmetros exigiam alterar o radar, incluir radar de segmento do terreno, altímetros de baixa altitude e outros itens. Em 1963, todos os B-52 foram modificados para se adequar a isso. Mesmo que isso definitivamente não estivesse em sua função original, o B-52 se tornou um bombardeiro penetrador de baixa altitude por um tempo, exemplificando assim o quanto essa aeronave é adaptável.
Em 1965, 27 B-52F foram enviadas para o Sudeste Asiático para participar da Guerra do Vietnã, onde participaram notavelmente da Operação Arc Light, bombardeando um reduto comunista no sul do Vietnã. 2 B-52 colidiram no ar durante a missão, causando a perda das aeronaves e de suas tripulações. Foram logo substituídos por B-52D modificados, que serviram no Vietnã até o fim da guerra. Um deles foi o primeiro B-52, destruída por fogo inimigo em 1972. Apesar dos B-52 já terem abatido várias aeronaves, a primeira derrubada por míssil superfície-ar sobre Vinh foi a primeira perdida para o inimigo. Isso abriu as comportas, pois ainda em 1972, 15 B-52 foram abatidas na Operação Linebacker 2, quando a frota realizou mais de 700 missões e lançou 15 mil toneladas de bombas no Vietnã do Norte. A Guerra do Vietnã também seria o local do primeiro combate aéreo para o B-52. Durante a operação, 2 B-52 foram atacadas por 2 MiG-20 e um presentes da União Soviética. Os 2 MiGs foram abatidos por 4 metralhadoras calibre .450 na cauda do B-52, tornando o B-52 a maior aeronave a conquistar uma vitória em combate aéreo. Após a Guerra do Vietnã e o início da Operação Tempestade no deserto, a maioria dos B-52, especialmente as variantes B a F, foi aposentada. Com a dissolução da União Soviética, os B-52 foram retirados do serviço de alerta do Comando Aéreo Estratégico. No entanto, não havia planos para aposentar o B-52, especialmente com a incerteza em torno do B-1 Lancer, que era extremamente caro. A Força Aérea viu potencial de modernização na Stratofortress e planejou torná-la um bombardeiro ainda mais confiável. Embora, quando se trata de furtividade, ele nem deveria ser mencionado junto com o F-117 Nighthawk ou o B-2 Spirit, que estava sendo desenvolvido na época. A Stratofortress ainda tinha muito a dar. As variantes G e GNH foram adaptadas para mísseis nucleares supersônicos de curto alcance, substituindo as bombas de queda livre, que não eram mais viáveis pela falta de furtividade. Assim, puderam atacar alvos sem atravessar as defesas inimigas. Foi instalado um novo sistema de visualização eletroóptico para facilitar e tornar mais seguras as operações em baixa altitude, além de um sistema de contramedidas eletrônicas que aprimora a autodefesa do B-52. Na tempestade no deserto, os B-52G saíram da Louisiana ao Iraque, destruíram cerca de 90% dos alvos e voltaram em 35 horas na missão de combate mais longa da época. O B-52 teve papel crucial na Guerra do Golfo, apagando as luzes em Bagdá e levando tropas iraquianas a se renderem em várias ocasiões após seus ataques, sendo visto como mensageiro da destruição. Cerca de 40% das armas lançadas pela coalizão foram pelos B-52 americanos. Mais tarde, com a queda da União Soviética, as variantes H seriam as únicas restantes, já que a variante G teve que ser destruída de acordo com o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, com um total de 365 B-52 restantes sendo desmontados em pedaços. No século XXI, apesar de discussões na Força Aérea sobre aposentar o B-52, o Stratofortress permanecerá ativo por enquanto. O B-20 e um Raider que acabamos de abordar em um vídeo recente, aliás, se você quiser saber mais sobre isso, em breve substituirá o B-2 Spirit e o B-1 B-Lancer, com sua enorme frota. Mas o B-52 ficará até pelo menos a década de 2040 e muitos acreditam que chegará a 100 anos antes de ser aposentado oficialmente. Após toda essa conversa, chegamos à pergunta central deste vídeo. Como diabos, a Stratofortress, um bombardeiro mais antigo que a Revolução Cubana, a NASA e o movimento dos direitos civis, não só ainda está em serviço, mas na verdade está prestes a se tornar mais importante do que nunca, já que será um dos 2 bombardeiros em poder da Força Aérea. Atualizações, disponibilidade operacional, custos e o futuro. Em 1982, Ronald Reagan afirmou que vários bombardeiros B-52 eram mais antigos que seus pilotos.
Bem, senhor presidente, esses bombardeiros B-52 agora estão sendo pilotados pelos netos daqueles pilotos. A pergunta título do vídeo pode ser dividida em várias categorias. Primeiro, devemos analisar a concorrência. No século XXI, apenas 2 bombardeiros ameaçaram o papel do B-52. O B-1B Lancer e o B-2 Spirit. O B-2 Spirit pode penetrar profundamente em território inimigo, sem ser detectado, algo impossível para o B-52. No entanto, o B-2 é notório pela dificuldade de mantê-lo em estado operacional. Sua tecnologia furtiva de ponta é extremamente exigente e ele requer hangares com controle ambiental, sem falar em uma equipe treinada para cuidar dele o tempo todo. Por causa disso, ele não pode ser operado a partir de bases avançadas, e se for necessário um upgrade ou conserto, pode ter certeza de que ficará fora de operação por vários meses, se não mais. O B-2 exige 60 horas de manutenção para cada hora de voo. Por isso, sua taxa de prontidão no início dos anos 2000 era, em média, de apenas 30%. O B-52 tinha uma média de 80%, só para comparar. A história do Lancer é parecida. O desenvolvimento e a produção desse bombardeiro já foram obscenamente caros desde o início, e até mesmo as variantes mais novas e otimizadas do B-1B exigem cerca de 48 horas de manutenção para cada hora de voo. Não é tão ruim quanto o B-2, mas também não é muito melhor. O Lancer também é muito caro de operar, pois uma missão de 12 horas custa cerca de $1 milhão ao contribuinte americano, sem contar o custo das armas. Curiosamente, isso é cerca de 14% mais barato que os custos de voo do B-52, mas a Força Aérea pouco se beneficia, pois raramente utiliza a capacidade do Lancer de lançar muitas armas. O Lancer não tem total confiança da alta cúpula da Força Aérea devido aos diversos problemas de confiabilidade em sua introdução. Por exemplo, em 1988, o bombardeiro de $283 milhões entrou em serviço com um bloqueador de radar de última geração que, ironicamente, bloqueava o próprio radar. Era tão bom assim? Também há algo a ser dito sobre o tipo de ameaça que a Força Aérea tem enfrentado no século XXI. O ambiente de combate moderno realmente não é algo para o qual o Stratofortress foi projetado. Mesmo com atualizações frequentes, ele não superará o bombardeiro em breve. O Talibã não tem defesas aéreas impenetráveis, então o uso dos caros B-2 Spirit raramente se justificava, enquanto o B-52, apesar de pouco sutil, era ideal considerando custos de operação e manutenção. Isso, claro, pode mudar no futuro, pois até exércitos mais pobres conseguem alguma defesa antiaérea. Porém, ainda há muitos países onde o B-52 opera livremente, já que não existem sistemas terrestres que o ameacem. No aspecto psicológico, o Stratofortress cumpre o papel oposto ao de uma aeronave furtiva. Enquanto o B-2 e o B-21 são as aeronaves das quais o inimigo deve ter medo, porque podem a qualquer momento atravessar as defesas sem serem detectadas, o Stratofortress está lá justamente para ser detectado. Ao sair da linha de produção, o general Nathan Twining, chefe do Estado-Maior da Força Aérea, chamou o Stratofortress de a coisa que vai manter aquele camarada vermelho em seu lugar. Décadas depois, em 2013, quando a China reivindicou o espaço aéreo do Mar do Sul da China, 2 B-52 sobrevoaram a área em resposta. Um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos compara esse efeito ao buff, termo usado para grande feio gordo ou grande feio gordo F, como em uma torre no xadrez. Não importa a situação, seu adversário precisa responder ao posicionamento da sua torre no tabuleiro. É o mesmo com a Stratofortress. O B-20 e um Raider vai aposentar os Lancers e os Spirits porque oferece capacidades semelhantes, sendo muito mais confiável, fácil de manter e, o mais importante, menos caro para operar e manter em estado operacional. O B-52 vai sobreviver à modernização inicial da frota de bombardeiros da Força Aérea porque é relativamente barato para sua capacidade. Ele transporta desde bombas de queda livre até mísseis hipersônicos, tornando as atualizações compensadoras. Essas atualizações e a grande capacidade de modificação do Stratofortress são provavelmente a principal razão de o lendário bombardeiro ainda operar.
Esse é um fio condutor que você pode seguir até o começo do vídeo e a história do Stratofortress. Mesmo antes do primeiro protótipo ser construído, o B-52 já era extremamente modificável, e essa flexibilidade permite que ele continue existindo em um ambiente de combate moderno. A fuselagem pode ser antiga, sim, mas isso é a única coisa antiga nele. Os B-52 atuais possuem sistemas avançados de contramedidas eletrônicas e comunicação, transmitindo e recebendo dados como outras aeronaves de combate modernas. As capacidades de armamento do Stratofortress também estão alinhadas com as novas tecnologias. A variante H moderna recebeu um aumento de 66% na carga útil e pode levar internamente 8 bombas JDAM de 2.000 libras mísseis de cruzeiro ou de despiste. Isso significa que 2 Stratofortress podem transportar 40 armamentos em comparação com 36 armamentos que antes eram distribuídos entre 3 Stratofortress. Além de adquirir a capacidade de transportar bombas inteligentes, os Stratofortress modernos as carregam dentro do compartimento interno de armamentos, enquanto armas desse tamanho precisavam ser transportadas nas asas anteriormente, o que torna a aeronave 15% mais eficiente em termos de combustível. Os B-52 em serviço receberão novos motores Rolls-Royce FF130, que mantêm a potência e melhoram eficiência e confiabilidade. Após a instalação desses motores, a nova frota será chamada B-52J, mostrando que estão longe da aposentadoria e, na verdade, os Stratofortress só melhoram com o tempo. Vale destacar que mais de 700 Stratofortress foram construídos, mas hoje restam cerca de 70 em serviço ativo. Isso significa que os engenheiros da Força Aérea têm acesso a um enorme depósito de peças de reposição, que podem usar para manter os B-52 ativos voando por muito tempo. O equivalente aeronáutico da famosa frase de Vince Carter, "Ainda tenho mais uma guardada", não vai se aposentar tão cedo, porque precisa preencher uma lacuna estratégica nos planos da Força Aérea. O B-20 e um Raider não se compara ao B-52 em alcance e capacidade de carga, atingindo cerca de 6.500 milhas e 30.000 libras de carga útil. Claro, o bombardeiro mais novo pode estar equipado com tecnologia que só era imaginável no campo da ficção científica quando o primeiro Stratofortress foi construído, mas o B-52 pode lançar armas a partir de uma distância segura, sem precisar penetrar as defesas inimigas. Ele pode voar por longos períodos e lançar uma quantidade enorme de munições, algo inimaginável para o novo Raider. No entanto, com o tempo, o Stratofortress se tornará obsoleto. Essa é uma certeza inevitável, porque o tempo vence a todos. Porém, no futuro previsível, o bombardeiro mais longevo de todos os tempos continuará voando, porque o projeto tem se mostrado eficiente, poderoso, modificável, flexível e, acima de tudo, duradouro ao longo dos últimos 3/4 de século. Obrigado por assistir.